Meus irmãos, a paz do Senhor, tome os vossos assentos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Logo após nossa mocidade vai louvar o Senhor, amém? Depois, pedir para o nosso irmão Roberto deixar para o final, vocês vão louvar ao Senhor. Queridos, hoje nós vamos iniciar um estudo sobre a epístola que o apóstolo João escreve, a sua primeira epístola. Ele escreve o Evangelho, ele escreve 3 epístolas, e o Apocalipse, ele escreve 5 livros. E nós vamos, nesses últimos terças-feiras que vai aí encerrar o ano, estudar expositivamente, porque faz algum tempo que nós não aprendemos, expositivamente. E eu quero voltar a essa dinâmica com os irmãos e uma proposta também de continuar ensinando sobre os temas, ou seja, de forma temática, como eu já vinha ensinando, por exemplo, como o discipulado, como as doutrinas bíblicas. Eu quero continuar ensinando os irmãos, só que em outro dia específico, mas como um treinamento à igreja, aqueles que quiserem participar. Amém? Então você vai anotar na sua agenda, todos os domingos, das 8 às 9, haverá uma instrução aqui para líderes, para obreiros, para irmãos que quiserem participar. Estarei disponível aos irmãos, dando essa instrução. E nós vamos tratar muito sobre discipulado e outros temas mais. Antes da escola bíblica dominical, aqueles que desejarem estar, tiverem disponibilidade, é um subsídio a você, mas eu não posso deixar de expor as escrituras para os irmãos, amém? Por isso nós vamos aqui voltar à exposição das escrituras, amém? Se eu colocar a Bíblia bem próximo a meus olhos, os irmãos não ligam não, é porque hoje a minha vista está bem ruim. Eu até vou tentar abrir aqui no celular, ou a Bíblia, para ficar maior, Mas, meus irmãos, nós vamos aprender um pouco mais sobre esse livro, amém? Vamos lá, abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira epístola que João escreve, no capítulo de número 5, e o verso de número 13. Primeira epístola que João escreve, apóstolo João, capítulo de número 5 e o verso de número 13. Capítulo 5 e o verso de número 13. Que diz assim: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Meus amados irmãos, esse texto já é bem claro. Ele escreve para que aqueles que já são salvos, eles possam ter certeza, convicção da sua salvação. Amém? De que eles são salvos, que eles são filhos de Deus, que eles creram, no Evangelho de Jesus, amém? E há algo que eu quero destacar aqui com os irmãos, e você mantém a sua Bíblia aberta no capítulo 1. Primeiro eu vou fazer uma introdução e posteriormente nós vamos entrar no texto e expor desde o versículo 1 do capítulo 1 até o capítulo 5 e o último versículo. É lógico que nós vamos dividir entre algumas terças-feiras, amém? Na introdução nós vamos ver que quem escreve essa epístola é o apóstolo João, que é filho de Zebedeu, amém? Filho de Zebedeu. João era irmão de André, a sua mãe era Salomé, e segundo a tradição era irmã de Maria. Vale ressaltar também que a família de Zebedeu, Zebedeu, ele tinha uma empresa de pesca, então eles eram pescadores, João, André.
Eles eram pescadores, como também Pedro, né, e Tiago, seu irmão. Ou seja, esses 4 apóstolos aí eram pescadores, né, foram chamados, mas eles eram pescadores anteriormente. Vale ressaltar que o apóstolo João, ele viveu em Jerusalém, posteriormente à morte de Jesus, ele cuida de Maria. Você vai observar que ele é um discípulo bem íntimo de Jesus, amém? Estava na transfiguração, estava ali quando Jesus ressuscitou aquela menina Talita Cumi, estava no pé da cruz, foi o único dos apóstolos que ficou ao pé da cruz com as mulheres, ele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, ele também que estava bem próximo de Jesus nos dias, né, difíceis ali da sua vida, como também posteriormente ele foi aquele que cuidou da mãe de Jesus, Maria, até a sua morte, conforme a tradição. Vale ressaltar também que João, ele morou em Jerusalém, amém? E ele passou ali os finais dos seus dias em Éfeso, e posteriormente ele foi preso por Domiciano, o imperador romano, e ele foi lançado ali na ilha de Patmos, ele foi exilado na ilha de Patmos, e provavelmente ele escreve o evangelho que leva o seu nome e as 3 epístolas de Éfeso, e posteriormente escreve o livro do Apocalipse lá na ilha de Patmos, amém? Que situava ali na Ásia Menor. Vale ressaltar também acerca do evangelho que leva o seu nome, 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Esses 5 livros, né, foram escritos pelo apóstolo João. A data desse livro é cerca de 85 a 95 depois de Cristo, amém? De 85 a 95 depois de Cristo. E a quantidade de capítulos que tem aqui nessa epístola são 5 capítulos, amém? Possivelmente, nós vamos observar, se fôssemos dar uma palavra-chave para esse livro, daríamos uma palavra-chave de certeza da salvação, amém? Porque esse livro ele fala muito sobre a certeza da salvação. E o versículo-chave nós já lemos aqui, que é 1 João, capítulo número 5, verso número 13. E eu quero que os irmãos também abram, por gentileza, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 31. Por favor, abra aí, João 20 e o verso 31. O tema deste livro é verdade e justiça, amém? Ele fala muito sobre a verdade, ele fala muito sobre a mentira, ele fala muito sobre a luz, ele fala muito sobre as trevas, ele fala muito sobre a vida, ele fala muito sobre a morte, ele fala muito também sobre o pecado, ele fala muito sobre o perdão, ele fala também sobre a obediência, obedecer os mandamentos. E nós vamos observar aí, quando João escreve o Evangelho, ele tem esse propósito que está no 20 e 31. O que está dizendo aí, irmãos? 20 e 31, pode ler rapidamente? Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele escreve para aquelas pessoas, para os cristãos. João, né, escreve o Evangelho para que os cristãos tenham convicção, que eles creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vale ressaltar que ele destaca no Evangelho 7 sinais e destaca também 7 palavras eu sou, que demonstra que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o tratado do Evangelho de João. Já na epístola que João escreve, ele escreve para aqueles que já são salvos, não para aqueles que não eram salvos, para aqueles que fossem crer, né, pudessem passar a crer, mas para que aqueles que já eram salvos tivessem convicção que eles já creram e já estavam salvos, ou seja, tivessem certeza da sua salvação. Então, nós vamos observar isto no Evangelho, na epístola que João escreve, amém? Não tem um destinatário específico, porque ele escreve, não era uma carta circular, amém? Você vai ver que tem as epístolas paulinas e logo, normalmente ela tem um remetente, né? Ela tem um remetente e tem um destinatário. Essa aqui não tem um remetente,
porém com a característica do gênero literário, ou seja, o estilo que ele escreve, se assemelha muito com o Evangelho. Ou seja, então entende-se a tradição, né? Os pais da igreja, eles entendem que fora o próprio evangelista João que escreveu a epístola. Mas também não tem um destinatário específico. Ele escreve, é uma carta circular e vai circular nas igrejas na região da Ásia, principalmente na igreja que João também ajudou a pastorear, que é a igreja de Éfeso. Amém? Então nós vamos observar que João, ele escreve com o propósito de que os crentes tenham certeza da sua salvação. Nós vamos observar também que tem uma questão apologética, ou seja, de defesa da fé, né? Que ele vai defender a fé. Mas aí nós vamos ver o contexto. Eu quero que você preste muita atenção em nome de Jesus. O evangelho cresce, né, naquele tempo, naquele mundo que é o Império Romano. Ele vai crescendo, ele vai expandindo, amém? Os cristãos, principalmente com a perseguição, eles vão sendo espalhados pelo mundo e o evangelho vai crescendo, amém? Tanto no sentido de numérico quanto no sentido de organismo, vai crescendo. E aí nós vamos observar, meus irmãos, que o Império Romano, ele tem uma influência muito grande no sentido político e no sentido bélico. Eles tomam todas as regiões do norte da África, Ásia, Europa, amém? Eles dominaram todas essas regiões. E aí nós vamos observar que, no sentido político, quem dominava era o Império Romano. Mas tem uma segunda influência que é gigantesca em todo o período da antiga história, ou seja, dos povos antigos, que era a cultura helenista, a cultura grega, amém? A cultura grega tem uma forte influência na Idade Antiga. Por quê? Porque a cultura grega ela trouxe a filosofia. Quem nunca ouviu falar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, não é verdade? Que viveram antes de Cristo. E nós vamos observar que eles tiveram muita influência no sentido da filosofia, que influenciou todo mundo na época. Ou seja, a cultura, a filosofia influenciou muito. E até a mitologia grega misturou com a mitologia romana e influenciou muito o mundo. E nós vamos observar que nesta crescente do evangelho, expandido pelo mundo, logo alguns que se convertem, ou pseudamente se convertem, querem misturar o evangelho de Jesus com outras filosofias, ou seja, querem misturar o evangelho de Jesus com as filosofias gregas. E nós vamos observar que João escreve para rechaçar, para ir contra, para ir de forma antagônica, para ir contra uma heresia que cresceu no primeiro século, de maneira assim avassaladora, que era o gnosticismo. Se você quiser anotar essa palavra, gnosticismo. Se você entender isso, você vai entender toda a perspectiva, tanto do evangelho, quanto também das epístolas. Por quê? Porque o gnosticismo cresce no primeiro século. E o gnosticismo cria assim: todo espírito é bom, mas a carne é má. Pega isso aí. O espírito é bom e a carne é má. Se o espírito é bom e a carne é má, nada que eu faça vai adiantar no sentido da esfera física, humana, porque a minha matéria é pecaminosa. Alguns gnósticos até eram entregues às suas paixões carnais, porque dizia que não tinha jeito para a sua carne. O importante era ter a sua vida espiritual alimentada, mas o que eles fizessem com a sua carne não importava. E aí, meus irmãos, o gnosticismo, ele vai se misturar, vai fundir, eles vão querer fundir essa ideia filosófica grega com o cristianismo. E aí eles têm duas heresias, duas vertentes do gnosticismo atingem a igreja de forma terrível. A primeira é o docetismo, anota esse nome aí, que é uma vertente do gnosticismo. Docetismo. O que o docetismo pregava? É impossível, né? Aquilo que o gnosticismo falava. É impossível que Jesus tenha vindo em carne.
não é possível que Deus tenha se encarnado. Por quê? Porque a carne é má. Então é impossível que Deus tenha se encarnado. Deus é perfeito, Deus é santo. Como um Deus perfeito e santo vai se encarnar? Como um Deus perfeito e santo vai se tornar homem, vai se tornar carne, vai se tornar matéria? É impossível. Ou seja, o gnosticismo diz que era impossível que Deus pudesse vir em carne. E ele negava a influência, por exemplo, de Deus na criação. Por quê? A criação, Deus criou matérias, não é? E ele negava a encarnação e negava também a ressurreição. É por isso que Paulo, lá no Areópago, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando ele está pregando o evangelho no Areópago, ele está falando com os estoicos e os epicureus, que eram filósofos gregos. Quando Paulo prega acerca da ressurreição, Paulo está falando de Jesus. Até aí, está tudo bem. Quando ele fala da ressurreição, eles enxotam Paulo de lá. Por quê? Porque os gregos em Atenas, os filósofos não acreditavam, os estoicos e epicureus diziam que era impossível. Como assim? Se já morreu e o corpo já se livrou, e o espírito já se livrou do corpo que é mau, por que é que Deus vai querer que esse espírito volte novamente para o corpo? Eles não entendiam isso. Amém? Então, nós vamos observar que no docetismo, eles queriam assim, Deus não se tornara realmente humano em Cristo, e sim um fantasma, que só parecia ser humano. Ou seja, para o docetismo, Cristo era um fantasma. Pegou isso aí ou não? É simples, irmão, para você entender, tá? O docetismo acreditava que Jesus era um fantasma. Por quê? Porque é impossível que Deus possa habitar num corpo de carne sem pecado. Amém? Então eles criam nisso. Segundo, outra vertente do gnosticismo, que era a doutrina de Cerinto ou Cerentismo, tá? Cerinto, você pode anotar aí. Diz que Cristo, o Cristo divino uniu-se a Jesus na ocasião do seu batismo e abandonou essa natureza, né, do Cristo divino, abandonou na sua morte. O que significa isso? Ele falou, não, Jesus não nasceu, Cristo não nasceu na pessoa de Jesus, ou seja, nasceu Jesus, um ser humano qualquer, pecador, normal que nem a gente, carne má, mas no batismo ele se tornou divino, e na sua morte ele deixou de ser divino. Também é uma heresia do gnosticismo, é uma outra vertente. Então, por que é que João ele vai refutar essa heresia? Porque quando se fere uma doutrina, olha a importância da doutrina, irmãos. Quando se fere uma doutrina, se fere toda a obra de Cristo. Por quê? Jesus, ele é profetizado pelo próprio Deus no proto-evangelho em Gênesis 3,15, que haveria de vir a semente da mulher. Isaías 7,14 vai profetizar e vai dizer que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ou seja, haveria em próprio Isaías 9, também no Isaías 11 vai dizer que é o rebento de Jessé, ou seja, da raiz de Jessé. E ainda vai dizer mais, irmãos, que lá em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, ele tabernaculou, ele habitou entre nós. E aí nós vamos observar que ele veio em carne, e ele nasceu de uma virgem, ele cresceu, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele cresceu, aos 12 anos ele já estava conversando, dialogando com os mestres da lei lá no templo. Aos 30 anos ele iniciou o seu ministério, ele foi batizado, aos 33 anos ele morre, e ele ao 3º dia ressuscita. Depois de 40 dias, depois de 7 aparições, ele é assunto ao céu, e ele falou assim, eu vou voltar. Amém? Ou seja, esse Cristo é real, não é um fantasma, não é um ser pecador que se tornou divino posteriormente no batismo e deixou depois da sua morte. Isso é heresia.
entendendo o contexto. Olha como é importante entender o contexto. O que é o contexto? O histórico e cultural, aquilo que está por trás do texto que foi escrito. Amém, irmãos? Então nós vamos entender e agora nós vamos para o texto. E aí eu quero que você anote algumas questões importantes ainda. João afirma que Jesus veio em carne. E o propósito de João é dar provas da salvação. Você conhece Deus? Né? E ele vai afirmar, para que saibam. Ou seja, você precisa saber acerca da sua fé e você precisa ter certeza da sua salvação. Então, a primeira epístola de João é um teste para a nossa salvação. Fala comigo aí, teste para a nossa salvação. Vamos começar o teste para saber se você é salvo ou não? Que tem dois perigos. Você pode ser salvo e não pensar que é salvo. Amém? E talvez você pode não ser salvo e pensar que é salvo. Entendeu isso ou não, irmãos? Sim, né? Está bem claro. Então vamos lá. Tem 3 características que é apresentado aqui no sentido de teste de salvação na epístola que João escreve. Primeiro, você pode notar o aspecto doutrinário. Por quê? Ele vai observar e vai dizer: aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne, esse é o anticristo. Ou seja, o que João está fazendo? Um serviço apologético, um serviço contra a heresia do gnosticismo. E ele está dizendo assim: olha, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele morreu, que ele ressuscitou. Você precisa crer na doutrina cristã, o Cristo completo, o Evangelho completo. Ou seja, o aspecto primeiro é doutrinário. Você crê? Crê? Amém. Passou no crivo, no primeiro crivo? Segundo crivo. Segundo crivo é o aspecto social. Amor. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Ou seja, aspecto social. Não é só o que eu digo que eu creio. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo. Você crê? Sim. Você ama a Deus? Ama a Deus. E você ama o seu irmão? Não. Não falo com ele, não converso com ele, tenho um rixa com o irmão, tenho um rixa com outra pessoa, eu tenho ódio daquele ali, eu tenho ódio daquele lá, eu tenho um rixa com aquele ali, eu tenho diferenças com aquela outra pessoa, eu não consigo perdoar. Então cuidado, talvez você pode não ser um salvo, porque a característica do salvo é o amor. Ele ama a Deus acima de todas as coisas e ele ama o próximo como a si mesmo. No primeiro aspecto, o aspecto doutrinário, fala do crer no sentido vertical. No segundo aspecto, fala no sentido horizontal. Amém, irmãos? Porque se você ama a Deus vertical, você vai amar o seu. E ele vai falar: se você não ama quem você vê, como você vai amar quem você nunca viu? Terceiro aspecto é o aspecto moral, que refere-se à obediência. Você diz que crê em Deus, você diz que ama a Deus e ama o próximo, então as suas características, o seu comportamento, a sua obediência aos mandamentos, ou seja, o seu estilo de vida na obediência dos mandamentos, vai autentificar, vai dar autenticidade de que você realmente é um salvo. Se você é salvo, passou no crivo da doutrina, você crê em Jesus, no Evangelho completo? Amém. Segundo, você ama o seu irmão, ama a Deus e o seu irmão? Amém? Amém. Terceiro, você obedece os mandamentos? Você obedece a Deus e a sua palavra? Se você ama e obedece, você é um salvo. E nós vamos tentar esmiuçar, não esgotar o assunto, né? Porque é impossível. Mas abre a Bíblia aí, capítulo 1 da epístola, está com a Bíblia aberta? Então vamos lá. O esboço do capítulo 1. João inicia a sua primeira carta com a apresentação de Cristo como a vida e a luz dos crentes. Primeiro,
do versículo de número 1 a 4. Você pode escrever aí, 1 a 4. Fala da encarnação. Encarnação. Jesus Cristo, a vida dos crentes. Ou seja, fala da encarnação. O Cristo encarnado. Deus em carne. Deus em carne é o quem? Jesus. Deus em carne é Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá, versículos de número 1 a 4. A proclamação de João, né, versos de número 1 a 2. O apóstolo faz uma descrição dupla daquele que, vindo dos céus, concede a vida. Ou seja, o Cristo eterno, no versículo 1, a parte A, ele existia antes do início do mundo. Vamos ler lá? O que era desde o princípio. Ou seja, aquilo que está escrito também no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1. O que está escrito lá? No Evangelho de João, no capítulo de número 1, e o verso de número 1. No princípio era o verbo. Quem é verbo? A palavra. Amém? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, que princípio é isso? O princípio de todas as coisas. O princípio de todas as coisas. O verbo, que aqui na epístola chama de a palavra da vida, estava já com Deus. Ou seja, Cristo, que é chamado de verbo no Evangelho, e aqui na epístola é chamado de palavra da vida, ele já existia com Deus. Amém? Entendido isso? E entendido também o quê? Que ele não tinha um corpo físico estando com Deus, tá? Ele existia, o Filho existia, mas existia não com o nome de Jesus, era o Filho de Deus, mas não tinha o nome de Jesus ainda. Ele só tem o nome de Jesus a partir da sua encarnação. Mas como foi profetizado que haveria de vir a semente da mulher, que haveria de vencer a serpente, mas seria ferido no calcanhar, que a semente da mulher nasceria. Então, essas profecias do Antigo Testamento acerca do Messias vão se cumprir, e Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, no tempo exato, no tempo certo, vai se cumprir. O que vai se cumprir? Ele vai se tornar carne. O Filho de Deus, que tem a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a palavra criadora, que traz à existência aquilo que não existe. Ele vai se tornar carne, ele vai encarnar-se, ele vai se tornar homem, como um Deus transcendente, que a terra não pode conter. Irmão, Deus cabe aqui nessa igreja, cabe em Itapevi, cabe em São Paulo, cabe no Brasil, cabe no mundo, cabe no universo. Não, ele é superior, ele é transcendente. Mas ele habitou no homem. Oh glórias. Ele tabernaculou, Deus se fez homem, Deus se fez carne. Amém? E aí nós vamos observar lá ainda, continuando o próprio João vai escrever no capítulo 1, no versículo 14, do Evangelho. Ele vai dizer o que no 1:14 do Evangelho? Ele vai dizer assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? Entendido isso? Então nós vamos observar Cristo terreno. João viu, ouviu, tocou o corpo físico do Salvador. E aí nós vamos observar que ele usa os sentidos. Vamos ver o texto, verso 1 ainda. Nós ouvimos ele, então ele falou. Amém? Falou. Porque eles ouviram. Então aí tem a audição. Também tem a fala, né? Não tem um paladar, mas tem a fala. E eles dizem assim, o que vimos, ou seja, tem a visão, eles viram. Olha os sentidos aí. Com os nossos olhos, eles viram. E que temos contemplado, se contempla com os olhos, se vê com os olhos. E as nossas mãos tocaram na palavra da vida, ou seja, aquilo que João lá no Evangelho chama de verbo, que é essa palavra criadora, palavra de ação, aqui ele fala da palavra da vida, a palavra que dá vida. Essa palavra da vida, ela se tornou palpável, se tornou concreta, se tornou visível, se tornou visível aos olhos deles. Eles tocaram, eles apalparam, ou seja, tato. Não foi um fantasma, eu toquei, eu vi, eu estava lá, eu ouvi. Não é um fantasma, era ele. Aleluia!
Eu coloquei o meu peito, minha cabeça no peito dele. Eu senti ele. Senti o cheiro dele. Era ele. Aleluia. E aí ele vai continuando no verso 2. Porque a palavra é porque a vida foi manifestada a nós. E nós a vimos. Testificamos dela, ou seja, nós testificamos, nós temos propriedade para falar, porque nós estávamos lá, nós somos prova. E aí, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, Deus, já falei para os irmãos aqui, se revelou à humanidade. Primeiro lugar, de maneira geral, com a natureza. Amém? Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19. Mas também através da consciência. Romanos capítulo número 2 e verso número 14 ao 16, que vai falar que Deus colocou a lei escrita nos corações dos homens. As sociedades mais isoladas da terra, olhando para a natureza, sabem que existe um Criador, mesmo que essa visão do Criador é distorcida. Mas, em segundo lugar, nós vamos observar de consciência as tribos longínquas que não conhecem o Evangelho, mas mesmo assim ainda tem um senso comum do que é certo, do que é errado. Então nós vamos observar também em terceiro lugar que Deus se mostra de maneira geral a todos os homens na história. A história revela que existe um Deus. Só olhar para Israel, só pode existir um soberano que protege esse povo. E aí nós vamos ver que Deus não se revela somente de forma geral a todos os homens, através da natureza, através da consciência e através da história, porque a revelação geral não é suficiente para a salvação, mas Deus se revela de forma específica aos seres humanos. Em primeiro lugar, Ele se revela através das Escrituras, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir injustiça. Ou seja, Deus usou homens santos, como diz em 1 Pedro capítulo número 1, versículo número 20 a 22. Ou seja, Deus usou os santos homens de Deus e inspirou eles para que eles escrevessem as Escrituras. E aí nós vamos observar que as Escrituras têm um centro. Quem é o centro das Escrituras? É Cristo. As Escrituras revelam Cristo. As Escrituras mostram que existe um Cristo, então de maneira específica, de maneira especial. Deus se revela através das Escrituras. Revela quem? A pessoa bendita de Cristo Jesus para a salvação de todos os seres humanos. Ou seja, meus amados irmãos, Deus é incognoscível. Por quê? Porque nós não podemos conhecer Deus na sua totalidade. E até tem uma música dúbia que vai dizer assim: ninguém explica Deus. É assim ou não é? Espera aí, ninguém explica Deus na sua totalidade. Mas aquilo que Deus se revelou a nós sabemos explicar. Porque em segundo lugar, Ele é cognoscível. O que é isso? Ele se revela a nós. Nós podemos conhecê-lo pelo que Ele se revela a nós. De maneira mais especial, através das Escrituras, Ele se revelou a nós. Oh, coisa maravilhosa! Ele se revelou a nós, Ele se mostrou a nós. E o João está dizendo: eu vi, eu toquei, eu apalpei, eu estava lá. Olha que coisa linda. E ele está combatendo quem, irmãos? O gnosticismo. Agora tem tudo a ver quando você entende o contexto, sim ou não? Tem tudo a ver quando você entende o contexto. Então, nós vamos observar, correr aqui, porque tem muito conteúdo. Vamos lá. O propósito que o João escreve, ele escreve para que conheçamos os dois motivos para a encarnação de Jesus. Quais os dois motivos para a encarnação de Jesus? Está lá no versículo número 3 e 4. O motivo vertical, para que experimentemos a comunhão com o Filho e com o Pai. Amém? Uma vez que nós experimentamos a comunhão do Filho com o Pai, eu quero que os irmãos, alguém abra por gentileza em João, tá? Evangelho de João, capítulo de número 17, verso 21, rapidinho aí. 17, 21, do Evangelho, 17, 21, tá? Até porque a epístola não tem 17, né? Mas vamos lá, abre e leia rápido, por favor. Olha aí, olha o versículo 3 vai dizer: o que vimos e ouvimos, isso anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha que lindo. Ou seja,
há uma comunhão entre a Trindade. Não existe uma coisa mais íntima que a Trindade. Eu falei no domingo aqui para os irmãos. Ou seja, meus irmãos, olha que coisa linda. Essa comunhão do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, de Deus com Jesus, Jesus com Deus. E ele fala, se vocês creem em mim, vocês vão ter comunhão comigo. E todos aqueles que creem em mim, que têm comunhão comigo, têm comunhão uns com os outros, sejam um. É por isso que é impossível a igreja ter unidade se a igreja não tiver em comunhão com Cristo. Se a igreja tem comunhão com Cristo, vive em comunhão com Cristo, a igreja tem unidade, não tem desunião, não tem briga, não tem discórdia. Não tem discórdia no meio das crianças, no meio das irmãs, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, no meio dos varões. Por que não tem no meio dos obreiros? Por quê? Porque todos estão em comunhão com Cristo. E quem está em comunhão com Cristo não tem espaço no seu coração para desunião. Mas o seu coração está cheio de amor, cheio de graça, cheio de verdade. E então tem no seu coração espaço para comunhão, relacionamento com o seu irmão. Amém? Então é para isso. Primeiro, para que você tenha comunhão com Deus, tá bom? Vertical, comunhão com Deus. Vertical, comunhão com Deus. Vertical, comunhão com Deus. E horizontal, segundo. Olha o verso 4. O verso 4, né? 3 e 4, olha lá. Para que compartilhemos a nossa alegria uns com os outros, né? Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo seja completo, se cumpra. Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidinho, o Evangelho de João. Ainda no capítulo 15, o verso 11. Capítulo 15, verso 11. Capítulo 15, verso 11. Olha aí. Glória. Tem comunhão com Deus? Tem? Está com pouco dinheiro, mas você tem alegria, porque você tem comunhão, você tem prazer, você tem verdadeira alegria perene, genuína, abundante. Mesmo na adversidade, na luta, na intempérie, na dificuldade, na dor, na enfermidade, mas você tem alegria, prazer em Deus. E essa alegria, ela é exteriorizada. E ela, quando é exteriorizada, ela coloca para fora essa alegria, dessa comunhão que você tem com Deus. Aqueles que estão à sua volta são abençoados, irradiados. As pessoas que estão à sua volta, elas percebem, desfrutam dessa comunhão que você tem com Deus, desta alegria, desse prazer que você tem com Deus, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de servi-lo, de adorá-lo. Amém? Glória a Deus. Isso é compartilhável. E aí nós vamos observar o segundo ponto da mensagem. O primeiro ponto é a encarnação, acabei de expor para os irmãos, versículos de número 1 a 4. O segundo ponto para os irmãos, versos de número 5 a 7. Verso número 5 a 7. Deus é luz. Amém? Jesus Cristo é a luz dos crentes. Primeiro, Jesus Cristo é a vida dos crentes. Como que eu tenho vida? Como eu tenho vida? Quando eu tenho comunhão com Deus. Amém? E aí, eu tenho vida quando eu tenho comunhão com Cristo Jesus, esse Cristo encarnado. Então eu tenho vida. Eu passei da morte para a vida. Eu fui vivificado. Amém? Em segundo lugar, Deus é luz. E se Deus é luz, então eu não posso andar em trevas. Se Deus é vida, se eu estou com Ele, eu não estou mais morto, eu estou vivo. Amém? E se Deus é luz, se eu estou em comunhão com Ele, não ando mais nas trevas, eu ando na luz. Vamos observar o texto bíblico, verso número 5 a seguir. O fato, Deus é luz, é um fato. E nele não há trevas nenhuma. Ou seja, o que é luz? Luz é santidade. Luz é pureza. Luz é retidão. Ou seja, não há nele trevas nenhuma, não há nele pecado algum, não há nele maldade alguma, não há nele malignidade alguma. Nele só há benignidade, bondade, santidade, retidão, integridade. Amém? Isso é representado pela luz. Então vamos lá, isso é um fato. E aí tem os frutos, por quê? Olha o verso 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ou seja, não há em Deus maldade nenhuma. Tá?
E aí nós vamos observar no verso número 6 e 7, que aí tem os frutos. Quais são os frutos? Tem os negativos, né? E os positivos. Amém? Quais são os negativos? Olha, observe o verso número 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você pode grifar essa palavra aí, ó, andarmos em trevas. Andarmos em trevas. O que é isso? Andarmos em trevas? Andarmos em trevas. Estilo de vida pecaminoso. Ou seja, uma vida de pecado. Estilo de vida pecaminoso. Ok? Porque andar implica uma vida, uma continuidade. Amém? Esse andar, continuidade. E aí há uma incoerência. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, que eu tenho vida, que eu tenho comunhão com Ele, que eu tenho luz, se eu ando nas trevas. É incoerente, né? Então, meus amados irmãos, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha essas palavras que estão sempre aí no antônimos, né? O antônimo. Morte nós tínhamos, passamos para a vida. Amém? Deus é luz. E quem está em comunhão com Ele não anda nas trevas. Ou seja, olha o paradoxo aí, olha o antônimo das palavras. Ou seja, Deus é luz. E quem anda nas trevas anda com um estilo de vida pecaminoso que é contrário à vontade de Deus, que é luz. Amém? Então, entendido isso, que há aí um contraponto, nós vamos entender no verso número 8 e 10. Olha aí, 8 e 10 vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e para purificar toda injustiça. Então, o que eu quero destacar para os irmãos? Há um outro paradoxo que é verdade e mentira. Se eu digo que eu estou na luz e o meu estilo de vida é de trevas, então eu não estou falando a verdade, eu estou mentindo. Agora, se eu estou em Cristo, em comunhão com Cristo, esse Cristo encarnado, então Ele é luz. E aí o que diz lá em João? Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Olha que coisa linda. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ele veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Quem é a luz verdadeira, irmãos? É o Verbo, a palavra da vida, é Jesus encarnado, que alumia todo homem que vem ao mundo. Porque os homens estão em trevas, e trevas refere-se a pecado, mas quando a luz do Senhor brilha, toda a escuridão é dispersa, é dissipada. E aí, estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. É interessante que essa luz, ela vem revelar as trevas, ela vem dissipar as trevas. E aqueles que deixam essa luz raiar em seu interior, toda treva é dissipada. É por isso que não há concordância entre a luz e as trevas. E aí eu quero que você abra outro texto bíblico, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo de número 6 e verso de número 14. Abre aí. E o outro abre em 1 Coríntios, capítulo 6 e verso de número 11. 2 Coríntios, capítulo 6 e verso 14. 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 11. Os irmãos estão colocando aqui, né? 2 Coríntios 6, 14. Quem achou pode ler.
Só o 15, né? É 14, né? Só o 14. Então, que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem? Agora vamos lá no 1 Coríntios 6:11. 6:11. Que comunhão tem a luz com as trevas, irmãos? Ou você é luz ou você é treva. Compreendeu aí porque é o teste da salvação? Ou você é ou você não é. Ou você está vivo ou você está morto. Ou você está na luz ou você está nas trevas. E o teu comportamento revela isso. Vamos lá, pode ler, pode ler. O Espírito Santo atuou aí, convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, atuou aí dentro. Você foi vivificado, você teve uma nova vida, ou seja, você passou da morte para a vida. Você foi justificado, perdoado por Cristo Jesus. Você foi regenerado, você nasceu de novo, você tem uma nova vida. Então a luz raiou no seu interior. A luz raiou no seu interior. Aleluia. Você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Você foi alcançado por esse Cristo que um dia se encarnou e veio à terra, enviado por Deus para salvar os seres humanos dos seus pecados. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Então nós vamos observar o verso de número 10. Ainda, eu estou falando dos negativos. Por quê? O verso número 10 vai dizer: se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não está em nós. Não está em nós. Então, se eu falo que eu tenho vida em Cristo, que eu estou na luz, e eu tenho um estilo de vida pecaminoso, a verdade não está em mim. Eu não nasci de novo. Se eu tenho um estilo de vida pecaminoso, se eu estou falando, irmãos, não estou dizendo que o crente salvo não pode pecar. Eu estou dizendo de um estilo de vida pecaminoso. Pecado na vida de crente é acidente, não é estilo de vida. Pecado na vida de crente não é um estilo de vida diário, não. O crente é fiel a Deus, ele está diariamente preocupado em agradar a Deus, em servir a Deus, em glorificar a Deus com todos os seus sentidos, glorificar a Deus com os seus olhos, glorificar a Deus com a sua boca, glorificar a Deus com os seus ouvidos, glorificar a Deus com as suas mãos apalpando, glorificar a Deus, aleluia, com os seus pés aonde vai, glorificar a Deus com os seus pensamentos e as suas intenções. Glorificar a Deus. Você pode até tropeçar no meio do caminho, mas não é o teu estilo de vida, crente. Logo você está se quebrantando, como o texto vai dizer. Ao positivo aí, o 7 ao 9. Se andarmos à luz, nós confessamos nossos pecados e seremos purificados e frutíferos. Oh, glória! Esse é o estilo de vida do cristão. Não é que ele não peca, ele pode estar pecando, mas não é o estilo de vida dele. Mas quando ele peca, ele faz o quê? Olha lá, terceira parte da mensagem: confissão e perdão de pecados. Amém? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oh, glórias. Aleluia. Glória a Deus. O que é confissão, irmãos? Na Igreja Católica tem uma confissão auricular, porque o padre, ele é o acesso a Deus, o sacerdote, né? É o mediador, um dos mediadores. Talvez ele vai rogar por outra mediadora, pode ser a Maria, não é? Agora, depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, você tem ousadia para entrar na presença de Deus.
E você é rei, sacerdote real. Você pode chegar diante da presença dele, aleluia, e você pode chegar diante dele e se humilhar na presença dele e falar: papai, eu pequei, eu errei, eu falhei, como Davi quando pecou, quando falhou, e ele escreve no Salmo 51, aleluia, e ele vai dizer, no Salmo 51, ele vai ali expressando, e vai dizendo: ó Senhor, torna-me dar alegria da tua salvação, ó Senhor, tem misericórdia, sustém-me com um espírito, Senhor, quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus, porque quando você chega diante da presença dele com lágrimas, com coração quebrantado, e sabendo que não é o estilo de vida que você quer levar, porque você é luz, porque você teve vida em Cristo Jesus, porque você tem comunhão com ele, você não quer perder essa comunhão, então você vai, ajoelha, se quebranta, ora, chora, busca a presença dele, e ele te perdoa, ele te renova, ele te restaura, te dá alegria de volta, e você pode erguer a cabeça e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por quê, amados? Porque há uma palavrinha chamada propiciação. E o que é propiciação? Propiciação, aplacar, apaziguar. Jesus é o nosso substituto. E o que eu acho lindo está aí no versos número 1 e 2. E olha uma outra perspectiva para você observar no texto. Fala muito de pai. É assim ou não é? Olha nos versículos de 1 a 4. Pai. E aí depois você vai observar no 2, 1 e 2, vai dizer assim: filhinhos. Oh, glória. João referindo-se à igreja. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. E aí o texto vai dizer: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Oh, coisa maravilhosa. Propiciação. Ele toma os nossos pecados. Cristo, o justo, toma os nossos pecados, tipificando todo o sacrifício, o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Quando o sacerdote colocava a mão sobre aquele cordeiro, como se passasse e transmitisse o pecado do povo, do ser humano para o cordeiro, e o cordeiro morria no lugar do pecador. Porque a alma que pecar esta morrerá. Mas para que a pessoa não morresse, o animal morria no lugar. E quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo referência ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. E aí nós vamos observar, meus irmãos, que, aleluias, Jesus toma sobre si nossos pecados. E conforme Hebreus diz, não agora, várias vezes um cordeiro vai precisar morrer. Não, mas de uma vez só o cordeiro morreu. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus, uma vez só. Ele levou sobre si os nossos pecados. E a ira de Deus que iria cair sobre nós, por nós sermos pecadores, e Deus abominar o pecado, e nós, como pecadores, não iríamos escapar da ira de Deus, mas Deus, com seu infinito amor, viu, Pedro? Ele fez isso por nós, ele fez isso por você, querido. Olha o que ele fez. Ele morreu lá na cruz do Calvário. Ele era sumo sacerdote, mas também era oferta, era o cordeiro.
E ele, quando morre no Calvário, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele até no Getsemane falou: passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu vou beber o cálice. E o que tinha no cálice? O cálice tinha a ira de Deus sobre todos os pecadores. E todos os pecadores, a ira de todos os pecadores caiu sobre o Filho. E a ira de Deus foi derramada sobre o Filho. E o diabo, que é o advogado, o acusador, ele não pode chegar perante o juiz perfeito que é Deus e dizer: ele não é merecedor, ele não pode estar aqui, ele fez tanta coisa errada lá fora e agora está aqui dizendo que é crente, dizendo não, ele não pode estar aqui. Mas aí chega Jesus Cristo com as mãos cravadas, com as mãos furadas, com o lado furado, chega ele e ele dá a chancela, ele dá o carimbo que nos trouxe liberdade, é o carimbo que está cheio de sangue. Ele carimbou dizendo: está consumado, está pago, está perdoado, não deve mais nada, porque a cédula que era contra nós, o Senhor a cravou na cruz do Calvário. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. E aqui eu encerro, meus irmãos, dizendo que o justo advogado Jesus Cristo está pronto para perdoar todos os nossos pecados. E eu digo aos irmãos: confesse hoje os seus pecados. Se você é um filho de Deus, se você está na luz, e Ele perdoará todos os seus pecados. Arrependa-se, em nome de Jesus. Mas se caso você está aqui e você observou aquilo que foi explanado, nós começamos hoje, nós vamos concluir os demais dias. Vamos concluir toda esta carta, versículo por versículo. E vamos continuar trabalhando assim como a gente fazia antes. Mas eu digo aos irmãos, se tem alguém aqui que não nasceu de novo, sente assim, eu te convido em nome de Jesus a receber vida em Cristo. Creia em Cristo Jesus, o Filho de Deus que se fez carne para morrer no teu lugar e perdoar os seus pecados. Creia que Ele te dá vida, creia que Ele é luz. Creia que você, tendo comunhão com Ele, você vai ter vida, vai ter luz. Creia que você sozinho não pode se salvar com as suas boas obras, mas você só consegue ter boas obras, boas atitudes e andar na luz, em um bom comportamento, se você estiver em plena comunhão com Ele todos os dias. Então arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho e passe a ter vida e andar na luz, e os seus pecados serão perdoados para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?